novo foco na crise geopolítica global trouxe os preços para as alturas quando a gente olha algumas commodities, os juros dos treasuries, e aí um certo rearranjo e uma maior imprevisibilidade para o mercado financeiro. Para conversar um pouco como ficam os cenários e também a alocação na mesa de um gestor aqui no Brasil, depois do que a gente viu no fim de semana e também na segunda-feira, e hoje com os juros dos treasuries nas alturas, eu vou conversar com o Mário Schausch. Ele é sócio e gestor da Neo Investimentos, que é uma gestora independente com 20 anos, né, Mário, de história e 7 bilhões de reais sobre gestão. E eu sou Carlos Cotorno, jornalista da Agência Estado. Começa então agora o programa Cabeça de Gestor desse 16 de abril. São 20 anos, né, Mário? Exatamente, Carla. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. São 20 anos de história dessa gestora, da Anel Investimentos, são 20 anos de história minha aqui dentro dessa gestora, e antes disso, um pouquinho mais, 5 anos passando por outras grandes instituições aqui no Brasil, fazendo gestão de recursos também, administrando fundos de investimento. Queria que você contasse um pouquinho à luz aí dessa experiência, o que é na verdade, esse emaranhado de crises geopolíticas traz de diferente para outras crises que ao longo dessas 2 décadas aí vocês já viram, né? A gente viu aí o mercado essa semana bastante sensível, digamos, ao que está acontecendo ali, Irã e Israel, mas eu queria entender como que vocês olham isso e como, né, se debruçam sobre esse tema, e pensam aí os próximos passos de alocação na gestora. Bem, Carla, esse é um tema, né, que para os meus clientes, eu classifico ele como imponderável, né? É um gasto de energia que, na nossa visão, ele não é muito produtivo você ficar tentando ir no detalhe do que pode acontecer, porque o futuro desse tipo de evento, né, ele não é previsível. Ele depende de coisas que estão fora, estão no controle de poucas pessoas, né? Então, alguém que está de fora, por mais que conheça, que faça análises, acho que tem uma capacidade limitada de prever o que pode acontecer, né? A maneira como a gente aborda aqui, né? Primeiro, é colocar esse tipo de risco dos nossos cenários, né? Dentro da nossa possibilidade de risco. Então, por mais que o mundo viva hoje no nosso ponto de vista, um cenário relativamente benéfico, né, em termos de atividade, a taxa de juros não vão subir mais, esse tipo de coisa. Um movimento desse tipo, né, um risco geopolítico maior, pode, de uma hora para outra, trazer impactos fortes principalmente em termos de atividade, né, com restrições para a atividade, e impactos em ativos como o petróleo, que podem levar a inflação um pouco para cima, né? Então, a nossa abordagem é uma abordagem muito mais passiva nesse sentido, buscando identificar se esses conflitos eles atingiram um determinado patamar em que eles vão impactar ativos, como eu citei aqui, o petróleo, ou podem, de uma forma mais generalizada, ter um impacto na economia global como um todo, o que, na nossa visão, por enquanto, ainda não está acontecendo. Tem uma primeira reação que é em expectativa com política monetária, né? Acho que por isso que os juros dos Estados Unidos estão subindo, e a gente vê aí no mercado brasileiro o dólar querendo se aproximar dos R$ 5,30, né? É, isso vocês mantêm a calma e não fazem uma alteração de carteira, né? Mas isso também porque vocês, na filosofia da gestora, vocês já têm posições geralmente mais cautelosas, menos direcionais e menos afeitas, portanto, a essa volatilidade aí do dia a dia? A nossa história de gestão, Carla, ela é descrita, na sua grande maioria, por uma abordagem de mercado em que a gente busca fonte de retorno onde a gente dependa menos da direcionalidade de mercado, tá? São 20 anos de história fazendo isso, a gente acaba abordando os mesmos mercados que os bons e grandes fundos multimercado, mas a maneira como a gente aborda faz com que a gente tenha uma dependência menor em relação à direção do mercado do que a grande maioria dos fundos que eu analiso aqui no Brasil, né? E a maneira como a gente acaba abordando esse tipo de evento nas nossas posições, né? Acho que, primeiro, ele é um evento que, atualmente, ele é secundário em relação a outros eventos que estão acontecendo na economia global e na economia brasileira, tá? Acho que na economia global,
a frustração com a expectativa de corte de juros nos Estados Unidos, no curto prazo, em função de números de atividade muito fortes e de uma inflação que teima em desacelerar, portanto, colocando o Banco Central americano numa situação incômoda para implementar qualquer tipo de corte de juros. Isso tem um efeito importante, isso faz com que as taxas americanas, que são referência para a taxa de juros no mundo, subam, né? E a gente tem alguns ruídos aqui no Brasil, né? Hoje, 16 de abril, né? O mercado ontem e hoje reagindo bastante à alteração, né, da meta de superávit primário para o ano de 2025, né? Por mais que o mercado já tivesse, né, uma expectativa de um déficit em 2025, né? O fato, né, do governo indicar tão cedo, né, ou desistir tão cedo da meta, né, da meta originalmente colocada, é uma indicação que no curto prazo o mercado está fazendo de que o compromisso com essa parte fiscal ela tem limites, né? Então isso está impactando o mercado local, especialmente hoje e ontem, de uma maneira mais desproporcional. Sim. Vocês, na ANEL, vocês entendem que, olhando os juros lá fora, né, que a possibilidade de um início de corte, ele também ele está mais distante mesmo, e como que isso afeta a alocação de vocês? E com esse risco doméstico que você acabou de comentar, né, que ontem o governo federal, ele anunciou que a meta do ano que vem fiscal ela não vai ser de superávit, né? Vai ser zero. Se isso afeta também política monetária aqui, ou pelo menos deveria afetar, né? Bom, vamos por partes, Carla. Em relação à nossa visão sobre o que vai acontecer com os juros lá fora, né? Acho que a gente vive um momento bem particular, porque os dados de curto prazo vão ditar muito o que o Banco Central americano vai fazer, tá? E os dados de curto prazo não têm vindo bons, muito pelo contrário. O primeiro trimestre, em termos de inflação, foi alto nos Estados Unidos e o PIB americano vai rodar provavelmente na casa aí de 2,5%, 3% nesse primeiro TRI também, o que é um número bem forte, né? Portanto, os dados de hoje fazem com que o Banco Central americano tenha que ter cautela mesmo e, eventualmente, discuta até não reduzir taxa de juros hoje, tá? Acho que essa é uma discussão que cabe. Não discutir, não reduzir no ano de 2024, né? Só Uhum, para qualificar aqui melhor. Acho que é uma uhum, discussão que é válida lá dentro, mas eles vão estar acompanhando divulgação a divulgação, dado a dado, né? De tal forma que hoje o que realmente parece fora do cenário é um corte no curto prazo, né? E a gente incorporou sim no nosso cenário, pelo menos aí mais alguns meses, onde o mercado vai trabalhar com essa possibilidade do Fed eventualmente discutir o não corte de juros em 2024, né? Como é que a gente acaba se ajustando o portfólio para esse tipo de cenário, né? Acho que como a gente citou aqui, a gente tem posições que acabam dependendo menos da direção de mercado, especialmente quando a gente não encontra nenhum tipo de assimetria, né? Que é a probabilidade de ganhos, a gente não enxerga como muito superior à probabilidade de perdas num determinado preço, né? Por isso, a gente entrou o mês de abril com poucas posições que dependiam efetivamente da taxa de juros mais alta ou mais baixa nos Estados Unidos. Então, no cenário externo, por exemplo, a gente vem operando muito políticas monetárias de países que nós acompanhamos, então, seja via juros ou seja via moedas. Então, a gente tem posições aqui em moedas comprada na moeda do Japão, que vem apertando política monetária, contra a moeda da Suíça, que vem relaxando política monetária. A gente tem posições compradas em moeda de Noruega, vendidas na moeda da Suécia, por exemplo, e em taxa de juros, posições que, por exemplo, compradas em taxa de juros na Colômbia, no Chile, vendida em taxa de juros nos Estados Unidos, né? É esse tipo de coisa que a gente acaba fazendo mais aqui, né? Então, num primeiro momento, a gente é menos impactado por esse tipo de movimento, e uhum, caso esse movimento evolua para níveis de preço onde a gente passe a encontrar, né, uma probabilidade bem maior de ganhos do que de perdas, acho que a gente começa a assumir um risco na direção, especialmente das taxas virem mais para baixo, né? Acho que a gente uhum, está começando a chegar lá, né, nos Estados Unidos, as taxas precificadas aí para final do ano próximo de 5, né? Acho que começa a se formar um cenário em que, né, no jargão do mercado, né, aplicar taxas,
né, começa a ficar mais favorável. É, e vindo para o Brasil, né, como é que essas últimas notícias impactam política monetária? A gente É, viu até ontem, né, uma reação bem forte do mercado nos juros futuros, né? sim, exatamente. Eu acho que tem um primeiro, qualquer tipo de incerteza adicional, ela tem um canal através do qual ela se manifesta, que é a moeda, né? E a gente, como você citou, a gente vê aí o real se aproximando de 5,30. Então, isso é um pouco do cenário externo? É um pouco do cenário externo, sim, né? Mas nos últimos dias, especialmente, tem muito a ver com essa incerteza adicional, essa percepção de incerteza que foi colocada no mercado, né? E com o dólar se movimentando, né, acho que é natural que o Banco Central tenha um dado bem concreto, né, para pelo menos buscar ser mais cauteloso, né? Não que necessariamente isso vá mudar o ritmo do que ele está fazendo, etc., mas é uma variável importante, vai exigir uma cautela adicional na análise que vai estar sendo feita, é uma variável que, por mais que estivesse presente na última decisão, né, como sempre o Banco Central coloca, tanto o câmbio quanto mesmo o cenário fiscal, é, o cenário nesses ativos, vamos dizer, nessas variáveis, ele acabou se deteriorando um pouco nos últimos dias, nas últimas semanas. Então, a direção do Banco Central, sem dúvida nenhuma, é de pelo menos discutir ser mais conservador. Uhum. Vocês têm juros, algumas posições relativas, né, com juros curtos e longos. Queria que você contasse um pouco como que está isso, se isso altera, né, a partir dessa, enfim, mudança aí de curto prazo. Tem algumas posições de juros no Brasil que a gente gosta. A gente gosta de posições aplicadas em taxas curtas, né? Vencimento até janeiro 26, mais ou menos. Né? A gente gosta de posições onde a gente vende essas taxas até janeiro 26 e compra taxas com vencimento superiores a esse janeiro 26, né? Onde a gente chama isso de inclinação de curva de juros, né? Vendido na parte mais curta e comprado na parte mais longa. Uhum. E a gente gosta também de posições de venda de taxa de juros real, né? A taxa de juros real aqui no Brasil está começando a ultrapassar a barreira dos 6%, né? Acreditamos que essa é uma oportunidade de investimento que tem um seguro implícito nela e uma perspectiva de retorno boa, né? Sim. Então, dado que, assim, o que está por trás dessas nossas posições é uma visão de que, independente dos ruídos que a gente está vendo, né, o Banco Central pode até ser mais cauteloso, pode diminuir o ritmo de corte de juros, né, mas o tema corte de juros vai continuar presente no mercado, acho que pelo menos por mais 6 meses, né, para colocar aqui um horizonte de tempo mais concreto, por pelo menos mais 6 meses, corte de juros vai estar na agenda do mercado no Brasil e no mundo. Então, essas Sim. posições estão adaptadas para esse cenário. Hum. Saindo do sufoco desse dia a dia super volátil, e olhando aí o médio e longo prazo, a gente vê esse tema, né, que continua, e aí esse sim parece ser algo que nos dá um pouco mais de certeza, né? O caminho é esse. Pelo menos no Brasil não tem nenhum outro fator tão forte que mude essa direção, né? Eu queria comentar um pouco, queria que você comentasse um pouco também sobre equity, sobre ações. Nos fundos multimercados, eles têm uma participação, não é a majoritária, né? Dos 5,5 bilhões que estão aí na mesa do multimercados, as ações elas ocupam uma parte pequena, é isso? Mas queria te ouvir um pouquinho como é que vocês fazem a alocação e como é que está hoje a cabeça de vocês em relação a setores, ou até eventualmente em papéis né, em particular. Eu vou dividir essa sua pergunta em duas partes, Carla. Uma primeira, onde eu não tenho tanta propriedade para falar, né, que são os produtos long only da ANEL, né, os produtos desenhados para ter retorno absoluto, para bater Ibovespa, né, dado que esses produtos, o mandato deles realmente é superar um índice de ações. O que eu tenho mais proximidade junto com a minha equipe é o que é implementado dentro dos fundos de multimercado, né? E nós temos aqui na ANEL uma equipe que é dedicada para operar ações dentro dos fundos multimercados, fundos que têm objetivo, como objetivo superar CDI, né? E a principal estratégia que a gente tem nesse mercado de ações
nos fundos multimercado são estratégias que o cliente costuma, o cliente, o investidor, ele costuma conhecer como long short, né? Operações onde em uma ponta você está comprado em uma ação e em uma outra ponta você está vendido em uma ação diferente, de tal forma que a sua exposição, sua fonte de retorno é o movimento relativo entre as ações e não a direção do mercado, né? Então, seguindo essa linha de raciocínio, hoje, né, nossa visão em relação à direção de mercado é correr pouco risco, tá? A gente não tem uma visão tão clara do que pode acontecer com o mercado como um todo, né? A gente vai buscar muito mais papéis específicos em que a gente consiga, através de análise fundamentalista, ter uma visão de que ali tem uma perspectiva de retorno bastante interessante, né? Uma perspectiva de retorno que supere o CDI por larga margem. Sim. E, E e hoje, o que quais setores ou papéis vocês estão na ponta longa e quais estão na ponta short? Hoje, nossas principais posições, Carla, a gente tem uma posição comprada no setor de saúde em Fleury, tá? Contra outras ações um pouco mais conservadoras dentro do mercado de ações aqui no Brasil. A gente tem operações de compra de locadoras de automóveis contra concessionárias de rodovias, é outra posição importante que a gente tem. E mais recentemente a gente começou a reduzir uma posição que andou bastante no nosso cenário, que era uma compra de Natura, né, contra algumas empresas de consumo. A gente tem essa posição ainda, mas um tamanho menor do que a gente já teve ao longo desse ano. Acho que essas são as principais posições que a gente tem hoje na carteira. E essas escolhas elas são feitas basicamente por uma análise fundamentalista das empresas e setores, não por circunstâncias macroeconômicas. Perfeito. A escolha dos papéis é feita através de análise fundamentalista. Obviamente, as questões macro acabam influenciando, mas elas ficam em segundo plano quando comparadas com a análise fundamentalista das empresas. E para finalizar, Mário, no exterior vocês também têm posições em ações, lá fora quando tem posição, ela é uma posição relativa, né, dentro do long and short, e aí lá vocês compram ações, compram ETFs, vão por índices, como é que vocês fazem? A gente tem uma abordagem para ações lá fora também. Eu costumo dizer que ela é uma abordagem que ela é intermediária entre o que a gente faz aqui no Brasil, onde a gente vai muito no detalhe de cada papel, tá? E um outro extremo, onde se operaria só ETFs ou índices, né? A gente está no meio do caminho, onde a gente se propõe a conseguir analisar de maneira fundamentalista alguns papéis que passam por um filtro prévio, que a gente consegue selecionar, né? E trabalhar também de maneira mais neutra em relação à direção de mercado, né? Essa abordagem que a gente tem para ações internacionais, especialmente no mercado americano. Uhum. Algum mercado que vocês acham que pode ter um upside mais claro aí para vocês? Ou algum setor? Acho que assim, dentro da parte de ações, eu acabo focando nesses papéis que eu acabei de citar aqui. A gente tem na nossa carteira, eu falei de Natura, falei de Lá no Fleury. exterior, me expressei mal. Não, Para perdão. você. Não, Uhum. no exterior nenhuma visão específica de papel. A gente, por não trabalhar de forma, como eu falei, tão caso a caso, né, como aqui no Brasil, a gente acaba trabalhando mais com cestas de ações que Uhum. não são ETFs, né, não são tão amplas quanto ETFs, mas a gente vai trabalhar aí com um número de 20, 30 papéis aproximadamente, nas pontas que a gente tem de compra e de venda, né? Então é para ter pouca exposição específica. Entendi. Maravilha. Mário, muito obrigada pela entrevista, viu? Eu que agradeço o convite, Carla. E a gente encerra aqui, então, o programa Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi do Cláudio da Luz, que é da TV Estadão, e a gente se vê no próximo programa. Até lá.